Boa tarde, tudo bem com vocês? Graças a Deus, estamos aqui, cada um ultrapassando os seus desafios. Gosto muito da música de Raul Seixas, quando ele fala sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Vamos sonhar o sonho mais bonito que alguém pode sonhar, que é o sonho de amor, o sonho de Deus, o sonho de Jesus. Amarmos-nos uns aos outros como Ele nos amou. Claro que é uma tarefa da eternidade, claro que é uma tarefa que não conseguiremos dar conta imediatamente, mas claro que uma grande caminhada começa pelos primeiros passos e será menor a cada passo que dermos no sentido certo. Que consigamos dar o passo que se apresenta para o dia de hoje. Hoje nós vamos tratar da questão do Consolador prometido. Jesus prometeu um Consolador. E é muito interessante entender o que ele quis dizer com essa grande promessa. É isso que hoje se coloca para nossa análise. O papel do Espiritismo entre as revelações espirituais. Que papel ele exerce, que papel ele cumpre, se ele é superior, se ele veio destruir as outras religiões, como entender o Espiritismo no concerto das religiões humanas. Vamos a isso? É muito interessante ter esse entendimento. Questão número 352 de O Consolador, a questão central, pelo próprio título do livro. Levanta-se a seguinte questão para Emmanuel. Devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo? A resposta vem: o Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo. Vamos parte por parte para tentar entender do que se trata a resposta, do que se trata o Espiritismo. Vamos lá? Primeiro, Emmanuel fala que o Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos, dos espíritos, espalham as luzes divinas por toda a terra. Vamos tentar entender o que se trata isso. Há uma passagem do Evangelho de São João, Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e 26, que diz o seguinte: Se vós me amais,
guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro consolador. Um outro consolador. A terra tem tido inúmeros consoladores, cada uma para um certo momento, para uma certa cultura, para um certo lugar. Na escola de Deus, jamais uma classe ficou sem professor. Então, Jesus diz: se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. Guardem essa palavra, eternamente. E ele identifica esse Consolador que estará conosco para sempre, chamando-o de o Espírito de verdade. Falando a respeito dele, dizendo que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Então Jesus disse que mais queria nos ter falado, mas não pôde pela dureza dos nossos corações. Mas que se nos mantivéssemos na sua palavra, nos seus mandamentos, ele, Jesus, rogaria ao Pai para que nos mandasse um outro Consolador. Que características tem o Consolador prometido por Jesus? Ele mesmo aponta. Primeiro, esse outro Consolador tem uma capacidade de ficar eternamente conosco. Qual foi o Consolador dos inúmeros luminares que já estiveram na Terra? Krishna, Buda, Sócrates, os profetas, João Batista, Jesus, Francisco de Assis. Certamente não sabemos a totalidade dos consoladores que já estiveram na Terra, mas nenhum deles, nem mesmo Jesus, pôde estar aqui na Terra conosco por toda a eternidade. Se nenhum deles pôde, como esse outro Consolador poderia estar conosco por toda a eternidade? A hipótese que eu lanço para vocês é que ele não tratava de uma pessoa, mas de um mecanismo através do qual a humanidade estaria diretamente, claramente apoiada pelo alto. Na comparação clássica, os profetas são peixes que nutrem, mas cujo efeito termina exatamente com o desaparecimento físico deles na Terra. Todos os luminares morreram, gerando uma quebra das suas mensagens, porque os seus seguidores deturparam, distorceram, corromperam sua mensagem. Sempre. Como o outro Consolador poderia estar conosco? Se, é a nossa hipótese, se o outro Consolador não fosse uma pessoa, se o Consolador não fosse mesmo uma instituição erguida em nome da pessoa, então o Consolador, por exemplo, não seria Kardec,
nem o Espiritismo enquanto instituição religiosa. Mas se o Consolador fosse a mediunidade, a comunicação com os espíritos, ele, o Consolador, a mediunidade, a comunicação entre os espíritos, poderia estar eternamente conosco, poderia garantir sempre a presença do alto diante da humanidade, dando para a humanidade a cada tempo, pela presença dos luminares em nossas casas, em nossas vidas, nas nossas nações, nos orientando, nos aconselhando, para sempre, dando-nos sempre o norte, a orientação. Não é interessante isso? Continuemos a descrição que Jesus nos dá. Ele chama de o Espírito. Ele escolhe a palavra Espírito para descrever o Consolador. É o Espírito da verdade. Que o mundo não pode receber porque não o vê. Então ele não é tão claro para todas as pessoas, porque a humanidade materialista, sensorialista, imediatista, não crê, exceto no que vê. Então muitos não conseguem receber a mensagem do Consolador porque não veem o profeta, o luminar, que o mundo não pode receber porque não o vê e não o conhece. Não vendo, não o conhece, não o reconhece. Muitos são aqueles que não reconhecem os espíritos, as mensagens de luz, não reconhecem a mediunidade, porque não vê. Mas, continua Jesus, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco. Se você lê em Atos dos Apóstolos, a voz do Espírito Santo, as vozes estão presentes, orientam as assembleias. É o profetismo apontado por Paulo de Tarso. Fica claro ali que a xenoglossia, que é o falar em línguas, o profetismo, que é trazer as revelações do alto, está presente em todas as cartas de Paulo e nos Atos dos Apóstolos. Veja, conhecê-lo-eis porque permanecerá convosco. Lembremos que Jesus, no Pentecostes, abriu a mediunidade, abriu a sensibilidade espiritual dos discípulos que passaram a pregar para os diferentes grupos em Jerusalém, cada um deles em sua própria língua. Um fenômeno físico, inclusive, que foi identificado como as línguas de fogo. Então, quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. O Consolador prometido está dentro dos seguidores, dentro dos discípulos. Tire as suas conclusões. Como pode um luminar estar dentro dos discípulos, dentro dos cristãos autênticos, dentro dos seguidores?
E continua Jesus descrevendo o Consolador. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, o Consolador é o Espírito, é a mensagem espiritual, é a orientação espiritual que vem através da mediunidade, que meu Pai enviará em meu nome. Então, sempre houve mediunidade, mas o Consolador é diferente, porque se trata de uma egrégora, de um conjunto de espíritos que vem em nome de Jesus. É a mediunidade, é a presença espiritual seguidora de Jesus. E vos ensinará todas as coisas. Veja que Jesus lá no início disse que queria ensinar mais, mas não pôde pela dureza dos nossos corações. Como o Consolador prometido poderia ensinar todas as coisas? Seria alguém superior a Jesus? Mesmo alguém superior a Jesus, só pensando teoricamente, como ele poderia superar a dureza dos nossos corações? Como um educador pode ensinar mais do que os alunos conseguem receber? No imediatismo é impossível, mas se for um Consolador que ficará conosco, eternamente conosco, ele poderá ensinar todas as coisas, porque ensinará de acordo com a nossa evolução, e ficando eternamente conosco, na eternidade, todos nós, segundo Jesus, seremos como ele, faremos tudo o que ele fez e mais, portanto, poderíamos receber toda a verdade. Vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Então, evidentemente, muito do Evangelho, muito da mensagem de Jesus foi deturpada e precisaria ser resgatada dos interesses institucionais, sacerdotais, econômicos e políticos que aprisionaram a mensagem de Jesus nas instituições ditas cristãs. Veja o que você pensa dessa passagem. Voltando a Emmanuel, ele diz que o Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo. Então, no nosso entendimento, não se trata da Federação Espírita Brasileira, não se trata nem mesmo da coletividade dos centros espíritas, não se trata de um médium ou de outro, Chico Xavier, Divaldo Pereira. Se trata da relação da criatura com o Criador, através da ação do Espírito Santo, dos Espíritos Santos, dos Espíritos iluminados, que falam conosco, que estão conosco por toda a eternidade, através das mediunidades. Restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo.
Então não há porquê proclamarmos a superioridade do Espiritismo. O ensino médio não é superior ao ensino fundamental, que não é superior ao ensino, à educação infantil, e todos eles não são inferiores ao chamado ensino superior. Por que que não são? Por que que não há ensino superior aos outros? Porque cada fase do processo educacional corresponde a uma fase do desenvolvimento da criatura humana. Então, a educação infantil é a melhor educação que existe para aquela faixa etária, assim como o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior. Então, as religiões em geral são todas as melhores para aquela comunidade. As revelações que vieram por Buda, por Sócrates, por Maomé, por Hermes Trismegisto, pelos profetas, por Jesus, são todas as mais adequadas, cada uma para o seu contexto, para o seu povo, para o seu momento, exceto a de Jesus, que superior, essa sim superior a todas as outras, não por ser de Jesus, mas porque o amor vivido e pregado por ele é superior a toda e qualquer mensagem. Quando nos encontramos com o amor na mensagem de Buda, ele está sendo superior a todas as outras mensagens. Quando encontramos o amor na mensagem de Gandhi, na mensagem dos luminares hindus, chineses, xamânicos, eles são superiores. Porque a única superioridade que existe não é de pessoas, nem é de instituições. A superioridade que existe é de Deus, o único realmente superior na criação, absolutamente superior na criação, e Deus é amor. É nesse momento, é essa centralidade, é essa superioridade que nós precisamos ter claro em nossas vidas. Buscá-la, proclamá-la, para além das pessoas e instituições. Então não há uma religião superior, mas há um princípio, uma energia, um mandamento, uma essência superior nos seres, nos países, nas religiões, nas coletividades. Uma essência que perpassa tudo que existe, que está no melhor de tudo que existe, que é o Deus em tudo. Há Deus nas plantas, há Deus nos animais, há uma essência em tudo que foi criado por Deus, uma fagulha do Criador deixada em todas as criaturas, e essa é superior. Esse é o Deus, esse é o sinal, o norte de amor das nossas vidas e das nossas existências. A outra pergunta que vem hoje: o Espiritismo veio ao mundo para substituir as outras crenças? E a resposta é: o Consolador, como Jesus, terá de afirmar igualmente: eu não vim destruir a lei. O Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças.
parcelas da verdade que a sua doutrina representa, mas sim trabalhar por transformá-las, elevando-lhes as concepções antigas para o clarão da verdade imortalista. A missão do Consolador tem que se verificar junto das almas e não ao lado das gloriolas, dos poderes, do jogo político do mundo, efêmeros, esclarecendo o erro religioso, onde quer que ele se encontre, inclusive dentro do Espiritismo, é claro, e revelando a verdadeira luz pelos atos e pelos ensinamentos. O espiritista sincero, enriquecendo os valores da fé, representa o operário da regeneração do templo do Senhor. Assim como o católico, o evangélico, o budista, o ateu, quando conectados com a fraternidade, com a compaixão, com o amor, serão todos operários da regeneração do templo do Senhor, onde os homens se agrupam em vários departamentos, ante altares diversos, mas onde existe um só mestre, que é Jesus Cristo, diz Emmanuel, e que eu entendo que não é o Jesus como pessoa, não é o Jesus como instituição cristianismo, mas é o Jesus no que ele representa, no que ele simboliza, na essência que ele nos trouxe, que é o amor. Vejam o que vocês pensam, como é importante que o Espiritismo não venha repetir o erro das religiões, que reconheça os erros em suas próprias fileiras, para que, não nos apegando ao ego, à vaidade, à luta de poder, à luta econômica, possamos fazer jus ao Espírito Santo e a Jesus, buscando, na medida das nossas possibilidades, que são extremamente limitadas, mas na medida das nossas possibilidades, nos comprometendo a transformar esse ensinamento em prática do bem, em fraternidade, em caridade, em solidariedade. Porque não interessa o rótulo. Aquele que estiver essencialmente envolvido com a prática do bem, com a caridade, com o amor, esse estará religado a Jesus, a Deus, esse estará em comunhão com o amor. Muito bem, Enir Cajazeira, graças a Deus, Marco Aurélio Trindade, sentir o que não se vê, ver o que não sentir. Não podemos ficar apegados aos sentidos materiais. Isso é uma forma de prisão, das mais terríveis. André Salvadori dando seu boa noite, Enir Cajazeira pedindo pela saúde de Mônica Silva, Enir Cajazeira dando seu boa noite a todos, assim como Cláudia Silva, Suzana Sazaki, Lúcia Galvão. Que todos nós nos abramos sem as fragmentações, as fronteiras, as vaidades, as instituições, os separatismos típicos da humanidade, mas optemos, a cada dia, a cada gesto, quanto mais conscientemente melhor, pela solidariedade, pela fraternidade, pela compaixão, pelo amor que cobre a multidão dos pecados, pelo amor que é Deus, pelo amor que é Jesus. Um grande abraço a todos, que nós sejamos esse navegante, que quando olha o mapa do Evangelho, quando olha a bússola da sua consciência,
sempre dirige o seu barco para o norte do amor. Paz e bem, um grande abraço. Compartilhe se você entender que faz sentido para mais pessoas. E até amanhã.